Quais são os primeiros sinais de que a sua testosterona está baixa? No que você precisa estar atento? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Testo Saúde Masculina. Aqui no nosso canal a gente fala sobre saúde do homem, sexualidade, performance, disfunção erétil, problemas relacionados à saúde do homem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, clica no gostei, compartilhe esse vídeo. Garanto que você vai gostar do conteúdo que a gente promove aqui dentro. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre testosterona baixa. Boa parte de vocês já deve ter pensado sobre isso. Será que a minha testosterona tá baixa? É um assunto que muita gente comenta, é um hormônio extremamente importante para os homens, para as mulheres também, mas para os homens tem uma função principalmente relacionada à sua motivação, à sua energia para fazer as suas atividades do dia a dia e também relacionado à sexualidade. Então nesse vídeo aqui eu vou te explicar, vou te mostrar o que é a testosterona, o que é esse hipogonadismo, a baixa testosterona e quais são os primeiros sinais que você deve ficar atento para então procurar ajuda e talvez esclarecer algo que ainda esteja não muito claro na sua cabeça. A primeira coisa que eu queria te falar é que quando a gente fala de hipogonadismo, ou seja, uma baixa função dos testículos, é um termo geral para significar que esse testículo tem uma dificuldade de produção tanto de testosterona quanto de espermatozoides. E eu tenho para te falar que as causas do hipogonadismo são diferentes, ou seja, nem sempre você que está com a sua testosterona baixa vai ter a mesma causa que uma outra pessoa. Existem basicamente dois tipos de hipogonadismo: o hipogonadismo primário e o hipogonadismo secundário. Basicamente a diferença, só para você entender, imagina que você vai pegar o seu carro de manhã e você vai dar partida no seu carro e ele não pega. Pode ser que o problema esteja justamente no seu carro, pode ser que o problema esteja no motor, eventualmente algum problema elétrico, ou pode ser simplesmente que você não colocou o combustível ali para que o seu carro ligue, não tem nada de errado acontecendo com ele. Basicamente, no hipogonadismo, em última análise, funciona similarmente, o que significa que ou o problema pode estar no testículo, ou seja, o seu testículo tem uma dificuldade de produzir ali a testosterona e o espermatozoide, a gente chama isso de hipogonadismo primário, ou o problema está no estímulo, no combustível para que esse testículo funcione bem, e aí a gente chama de hipogonadismo secundário. E por que é importante você entender essa diferença? Porque os sintomas que você vai sentir são diferentes a depender das causas e, portanto, o tratamento também vai ser diferente também. Como um resultado, então, dessa queda, dessa baixa da testosterona, você vai começar a sentir os sintomas e a intensidade desses sintomas vai depender basicamente de três fatores. O primeiro deles é o início em que o hipogonadismo começou. O segundo deles é a quantidade, ou seja, qual foi a queda da testosterona que você teve no seu organismo. E o terceiro, qual é o componente testicular que mais está sendo prejudicado, ou seja, é a produção de testosterona ou é a produção de espermatozoides. Basicamente, turma, muita gente acredita que quando a testosterona cai, vai começar a perder massa muscular rapidamente. E esse não é o primeiro sintoma que aparece. Normalmente a perda de massa muscular e também a perda da densidade mineral óssea, do cálcio nos ossos, vai levar mais tempo, leva talvez anos até acontecer. O que é que isso significa? Significa que você pode estar com a sua testosterona baixa muito antes de apresentar uma queda no seu índice de massa muscular. E quais são então esses primeiros sintomas? Os primeiros sintomas eles estão relacionados à sua energia, à sua concentração, à sua disposição para ter uma atividade sexual. Muitas vezes você vai começar a perceber que você de repente não está mais interessado em fazer uma atividade sexual, em se colocar numa situação de atividade sexual. Você vai começar a perceber uma diminuição do seu interesse em fazer coisas que você fazia antes. Agora, muito cuidado, porque esses sintomas são sintomas que aparecem também em outras doenças, como por exemplo, doenças relacionadas à depressão, à ansiedade, distúrbios de estresse, enfim, muitos outros fatores podem confundir.
Agora, eu queria gastar um tempinho um pouco mais aqui falando sobre o hipogonadismo primário, que é aquele onde há diminuição da função testicular, que é o mais comum em homens após os 40 anos de idade. Existem outros dois sintomas que você pode começar a perceber no seu organismo, que seria a ginecomastia, o aumento das glândulas mamárias, e também uma diminuição do volume testicular. Você começa a perceber que o testículo está ficando com um tamanho um pouquinho menor. Agora você deve estar pensando assim, olha, eu tô meio confuso agora, porque eu entendi o que é o hipogonadismo, eu entendi quais são os primeiros sintomas, sei que é difícil eu perceber isso, eu diagnosticar isso, o que é que eu faço então? De uma forma geral, turma, a gente não recomenda, pelas sociedades aí americana, europeia, a gente não recomenda a dosagem padrão assim para todos os homens em termos de níveis hormonais. Isso não é recomendado, não é uma prática recomendada. No entanto, se você apresenta alguns desses sintomas aqui que eu falei, se você está desconfiando que você tem uma baixa testosterona, o ideal seria dosar aí a sua testosterona para relacionar com os sintomas. A gente trata as duas coisas, né? Os sintomas e o exame também. Não é só o exame muitas vezes ou só o sintoma que a gente vai colocar tudo aí, a culpa na testosterona. E eu queria te dizer também que, embora a gente não tenha essa recomendação de dosagem de testosterona para todo mundo, existem algumas populações, algumas pessoas que têm a indicação de fazer a dosagem da testosterona, porque são condições que às vezes a pessoa tem, doenças que a pessoa tem, que vão causar uma diminuição dos níveis hormonais. Essas doenças, as doenças mais comuns são HIV, doença renal crônica, né? Aquele paciente que sofre com insuficiência renal, às vezes está até fazendo diálise. O diabetes mellitus também. Existe uma grande porcentagem da população brasileira que sofre de diabetes e essa população pode sofrer com baixa dos níveis hormonais e muitas vezes isso pode dificultar inclusive o tratamento do diabetes. E pessoas também que fazem tratamentos aí de doenças reumatológicas, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, entre outras doenças que acabam fazendo uso de corticoides. Os corticoides a longo prazo, eles também podem impactar nos seus níveis hormonais. Portanto, se você está nesse contexto aqui que eu acabei de falar, procure o seu médico. Se você, provavelmente você já deve fazer um acompanhamento, faça exames de testosterona para ver se os seus níveis hormonais estão dentro da normalidade e se existe alguma indicação de você fazer o tratamento. E por último, eu queria falar sobre uma curiosidade aqui para vocês. Será que todas as vezes em que a gente tem uma baixa testosterona, a gente precisa necessariamente fazer esses níveis aumentarem, dando medicações ou fazendo reposição hormonal? Isso não é verdade. Existem algumas situações em que há uma queda transitória dos seus níveis hormonais e depois você consegue recuperar essa testosterona mais à frente. Quer um exemplo? Infecções, às vezes infecções respiratórias, de repente você pegou uma infecção grave, uma pneumonia, ficou internado, é esperado que os seus níveis hormonais eles caiam e naturalmente após um período esses níveis hormonais eles voltam a aumentar. Então nem sempre você precisa se preocupar com níveis hormonais baixos. Eu tenho pacientes no consultório, por exemplo, que chegam muitas vezes com sobrepeso, com obesidade, né, com sedentarismo e pacientes que têm uma testosterona mais baixa. Eles estão ali sofrendo os sintomas, os efeitos, mas muitas vezes entrando em um protocolo onde você começa a se alimentar melhor, onde você começa a fazer exercícios físicos. Muitos desses pacientes a longo prazo começam a aumentar os níveis de testosterona sem que você precise fazer o uso da reposição hormonal. Não estou dizendo aqui que a reposição ela não é uma solução aí cientificamente comprovada. Eu só estou dizendo que existem casos em que você não precisa iniciar necessariamente a reposição. Existe uma preocupação muito grande porque, em alguns casos, quando você começa a fazer o uso da reposição hormonal, muitas vezes você vai depender dessa reposição a longo prazo. Ao passo que, se você adotar estilos de vida aí mais saudáveis, começar a fazer um exercício físico, você começar a praticar, a ter uma alimentação mais saudável, reduzir o seu nível, o seu índice de gordura visceral, muito provavelmente os seus níveis de testosterona eles já vão começar a aumentar. Então, muito cuidado se você está pensando em iniciar uma terapia de reposição. De preferência, procure um profissional habilitado para poder te orientar e dizer se é o melhor momento de você fazer a reposição ou não.
E como eu falei, existem outros sintomas que são muito semelhantes à baixa testosterona e que não necessariamente significam aí uma redução e que você precisa fazer a reposição hormonal. Turma, eu queria saber se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber mais a respeito de reposição hormonal. Foi um pedido de vocês aqui do canal, então a gente vai colocar mais vídeos a respeito desse tema aqui. Mas para isso eu preciso da sua ajuda, eu queria que você deixasse um comentário aqui dizendo o que mais você quer saber a respeito de reposição hormonal e naturalmente a gente vai produzir mais conteúdos para vocês mesmos. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso conteúdo. Clica aqui já no nosso gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal. Eu agradeço muito você de ter ficado comigo até esse momento. Eu vou ficando por aqui e até a semana que vem.